Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, que é executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Esta é a primeira teleconferência do programa neste ano de 2010. É uma oportunidade para que os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração, sejam os presenciais ou na modalidade à distância, e também daqueles do Programa Nacional de Administração Pública, possam acrescentar, agregar, ampliar os seus conhecimentos, utilizando-os, inclusive, como formação complementar do seu curso de graduação. O tema desta teleconferência de abertura do ano de 2010 é Indicadores de Sustentabilidade para a Administração. Para isso, nós já temos aqui no estúdio conosco o professor Hans Michel van Bellen. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Administração também pela UFSC e doutor em Engenharia de Produção pela mesma instituição, tendo realizado um doutorado sanduíche na Universidade Dortmund. O professor Hans é professor adjunto do Departamento de Engenharia do Conhecimento do Centro Tecnológico da UFSC, mas atua também como docente e pesquisador nos programas de pós-graduação em Administração e Contabilidade. Tem experiência na área de administração, atuando principalmente com os seguintes temas: indicadores de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento e meio ambiente, terceiro setor e economia ecológica. Temas absolutamente ricos para a conversa que a gente vai ter hoje. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo a este programa, a este projeto, a essa teleconferência. Boa noite, agradeço aí o convite do Departamento de Ciência de Administração para participar dessa oficina. Como foi colocado, eu trabalho com indicadores e a ideia é a gente discutir um pouquinho mais esse tema aqui para possibilitar os alunos desenvolverem trabalhos nessa área que eu considero particularmente muito importante. Que bom, Hans. Mais uma vez, seja bem-vindo. Antes da gente conversar, como normalmente fazemos, vamos acompanhar uma breve reportagem que foi produzida pela Bárbara e pela Cláudia e que traça um rápido histórico de como a sociedade, em âmbito global, está percebendo, acompanhando as mudanças no que diz respeito à questão da sustentabilidade do planeta. Vamos ver. As discussões sobre as consequências da ação do homem sobre o meio ambiente surgem a partir do momento em que se percebeu que os recursos naturais e a capacidade do planeta de suportar ações de degradação são limitadas. A ação do homem deixou de ter consequências apenas locais para gerar efeitos globais. A Organização Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas apresentou em 1987 o relatório que pela primeira vez usou o conceito de desenvolvimento sustentável. Essa proposta busca um modelo econômico, social, político e cultural que satisfaça as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. O conceito de sustentabilidade foi ampliado e debatido 5 anos depois, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92. Foi nesse encontro que surgiu a Agenda 21, um documento que detalha um plano de ação mundial. Ele tem como objetivo trabalhar para que as mudanças causadas pelo desenvolvimento e a satisfação das necessidades do ser humano caminhem juntas. Com a normatização e a legislação ambiental, empresas e governos adotaram estratégias para a preservação do meio ambiente, tanto para a manutenção dos recursos naturais, quanto pela oportunidade de negócios. Todos aqueles que estão na superfície da Terra têm o compromisso, têm a responsabilidade de tentar, ou pelo menos tentar, e buscar uma nova forma de enfrentar e de viver a realidade da atualidade. E é nesse sentido, então, que surgem as ações sustentáveis, tanto para a pessoa física, como para as empresas de capital, as empresas comerciais e industriais, como também as empresas, as organizações de governo. Ok, a gente pode acompanhar essa breve reportagem que faz, professor Hans, uma recuperação dos primeiros esforços no sentido de reconhecer que, de fato, esse planeta precisa que nós pensemos em como nos desenvolver de maneira sustentável. Eu estava observando ali
São 23 anos desde 87, um pouquinho menos, né? Desde a Eco 92, mas é aí que o mundo começa a pensar e se preocupar mais com isso. Na verdade, a Eco 92 é um marco muito importante porque ele acaba levando para uma arena política uma preocupação que já existia anteriormente, mas que estava difusa na sociedade. Então, a Eco 92 é efetivamente um marco muito importante que acabou levando para a agenda política um problema notado por diferentes segmentos da sociedade. Então, o que a gente tem de interessante, até que eu acho que é um exemplo que a gente pode trazer para mostrar a força que foi esse evento, é que até 1992, se a gente contasse os países que tinham um Ministério do Meio Ambiente, a gente poderia contar isso nos dedos de uma mão. Depois de 92, eu acho difícil imaginar hoje que exista um governo que não tenha uma agência ou um ministério preocupado com a questão ambiental. Isso é só para dar um pouquinho da dimensão, da magnitude do que foi a Eco 92 em termos da solidificação de uma agenda que foi construída ao longo de um tempo anterior a esse. De fato, a gente avançou, a gente está falando de 28 anos, basicamente, desde a Eco 92, e o que a gente avançou nesse sentido foi de trabalhar numa perspectiva de efetivamente levar essa preocupação que está no nível mais teórico para elemento de gestão. Eu acho que esse é um ponto importante, esse é um ponto que a gente pode explorar bastante aqui. Agora, de qualquer modo, esses primeiros esforços do final da década de 80, do início da década de 90, eles foram sendo amplificados depois nos anos que se seguiram. A gente tem um documento que gerou muita polêmica, que foi o Tratado de Quioto contra a emissão de gases, e nem todas as nações ainda parecem estar preparadas para assumir essa condição. Qual é o estado da arte que a gente pode definir hoje com relação a esse comportamento? E, aliás, achei bastante interessante esse indicador dos ministérios a partir da Eco 92, quer dizer, as nações têm se preocupado com isso? Aí eu acho que esse indicador eu acho que é importante como exemplo, porque ele mostra que ele entra na agenda, quer dizer, a questão ambiental entra na agenda. E como você falou, essa entrada na agenda se dá em diferentes níveis. Vamos exemplificar dois tipos de problemas que eu considero que simbólicos, né? O problema do buraco na camada de ozônio, que era um problema que estava presente ali na Rio 92 e que hoje não faz parte mais da agenda, porque efetivamente foi enfrentado. Hoje dificilmente você vai encontrar no segmento econômico algum tipo de atividade que tenha geração de CFC, mas por outro lado a questão da emissão dos gases causadores do efeito estufa é um problema ainda que está presente. Quer dizer, na Rio+10, né, depois do protocolo de Quioto, se você teve uma discussão, mas efetivamente nesse tipo de problema, você não conseguiu avançar muito, porque impacta diretamente no segmento econômico, né? O que a gente tem é a criação progressiva de determinados consensos a respeito da importância do tema, que vão sendo incorporados de maneira diferenciada por diferentes atores, por exemplo, o governo, mas que determinam, que acabam determinando que a partir dessa incorporação da agenda do governo, você vá para o setor privado e tenha de novo uma incorporação seletiva dessa agenda, que vai gerar uma série de ações, como o professor Pedro Scheinin, com quem eu trabalhei no tempo que eu estava no Departamento de Ciência e Administração, ressalta, ações na área ambiental por parte das empresas. Porque na verdade são componentes vários, né? Quer dizer, a ação do Estado, em regra, é uma ação de definição de políticas públicas, de acompanhamento, controle, financiamento em alguma medida, mas a sociedade se movimenta em outras esferas. Exatamente. Então as ações de governo servem como sinalizadoras, mas elas precisam estar associadas, elas precisam de aderência da sociedade. E esse talvez seja um grande desafio. Exatamente. Quando a gente fala de políticas públicas, né, o exemplo que você está colocando são as políticas que o Estado, né, exerce de comando e controle, que a gente chama, né? Então o Estado vai determinar qual que é a quantidade de emissão que um determinado setor pode dar. Mas isso efetivamente não resolve o problema por si só. A gente passa dessa dimensão na hora que a gente começa a levar para a sociedade esse tipo de preocupação, e a gente tem outros tipos de ações que acabam determinando a melhoria da qualidade ambiental, por exemplo, a criação de um determinado grau de consciência que leva ao surgimento do que a gente poderia chamar de mercado verde. Então, o mercado verde é uma ferramenta que efetivamente trabalha com
com a possibilidade de você alcançar mais sustentabilidade no nosso planeta e que não deriva necessariamente do mecanismo de comando e controle, que seriam, por exemplo, liberações de emissões, ou do lado mais coercitivo, na hora que o governo vai lá e bota uma multa numa empresa. Então essa questão eu acho que é bastante importante e é nessa perspectiva que a gente pode trabalhar mais efetivamente com as empresas. Para a gente aproveitar essa deixa que o professor Hans colocou aqui, tem uma segunda reportagem para ser exibida nessa teleconferência que me parece aproxima um pouco mais o papel que a sociedade, sobretudo o que a gente chama de setor produtivo, pode fazer com relação a essas ações de sustentabilidade. Vamos dar uma olhadinha nessa segunda reportagem. Adotar o conceito de desenvolvimento sustentável, além de repor os danos causados ao meio ambiente e cumprir a legislação ambiental, se tornou uma boa oportunidade de negócios. A Natura, maior empresa de cosméticos do Brasil, desde sua criação em 1969, passa aos clientes a ideia da responsabilidade social e ambiental. O compromisso da empresa com a sustentabilidade vai desde a escolha da matéria-prima, feita com materiais da flora brasileira, até a forma de apresentação final dos produtos. A linha de produtos Natura Ecos busca estimular os consumidores a perceber a importância da biodiversidade brasileira e lembrá-los de que ela é um patrimônio da sociedade. Além do compromisso social, a linha abriu espaço para a Natura inserir-se no mercado internacional e, desde que foi criada, há 10 anos, já gerou mais de R$ 8.500.000 em recursos para a empresa. Outro exemplo é a rede de supermercados Walmart, eleita a empresa sustentável do ano de 2009 pelo Guia Exame. A empresa foi escolhida por possuir metas que visam, além de um consumo mais responsável, a redução de custos. A política da empresa busca reduzir a produção de lixo, o consumo de energia e água e o uso de sacolas plásticas. Essas e outras ações têm relação direta com o nível de exigência dos consumidores. Cada vez mais, eles estão conscientes de que é importante cuidar do meio ambiente e cobram isso das empresas. Com pequenas ou grandes ações, o que se percebe é que já é possível incorporar um pensamento sustentável que comporte o progresso. Vamos discutir, conversar, comentar a partir dessa última frase, né? Com pequenas ou grandes ações é possível incorporar essa consciência mesmo. E aí a gente vê concretizadas essas ações de sustentabilidade. Quer dizer, quando o espaço da sociedade é independente, ou apesar das regulações ou das políticas regulatórias do Estado, passa a agir percebendo essa diferença que pode haver, é um bom caminho, professor. Exatamente, eu acredito que seja um excelente caminho, né? Na verdade, a gente não está aqui descartando o papel do Estado. O papel do Estado é importante, o papel do Estado ele define mais ou menos o espaço, né, onde o setor econômico pode agir, mas efetivamente a perspectiva de sustentabilidade incorpora isso. A gente tem que considerar que o setor econômico é fundamental para o desenvolvimento, é uma dimensão específica do desenvolvimento. E, na medida que esse setor econômico causa determinados impactos, cabe à sociedade, como consumidora, determinar quais são os limites que esse setor econômico poderá atuar no sentido de gerar o benefício econômico, produto que o indivíduo consome, com o menor impacto possível. Então, a gente está falando assim, da externalidade do processo econômico é o que causa o impacto sobre o meio ambiente, né? Qual que é o custo que a sociedade está disposta a pagar por essa externalidade? É o consumidor que vai determinar. Se o consumidor tiver mais consciência, ela vai exigir da empresa que essa empresa incorpore esse custo da externalidade no seu produto, reduzindo esse impacto ao máximo. Agora, quando se fala nessas ações, e alguns anos atrás o que era muito presente eram ações de responsabilidade social, depois de responsabilidade socioambiental, agora ações voltadas à sustentabilidade. Eu me lembro de ter visto críticas a esse tipo de ação como ações meramente de marketing empresarial. Isso já está superado, as empresas já conseguem trabalhar isso na raiz mesmo da sua atividade produtiva, ou ela está mais da vitrine para frente? Qual é o seu juízo disso, Heinz? Eu acho que existem ainda as duas coisas. Quer dizer, a gente tem efetivamente um conjunto de empresas que está muito preocupada com o tipo de impacto que a emergência da consciência desse consumidor vai ter sobre o seu negócio,
Eu acho que até as empresas que foram colocadas aí na matéria são um bom exemplo dessa preocupação efetiva. E outras empresas que acabam incorporando, conscientemente ou não, esse discurso só numa perspectiva de marketing verde, talvez camuflado, mas que, de fato, à medida que a gente avance nesse processo, terão, em algum momento, que redirecionar ou repensar essa estratégia. Eu não tenho muita dúvida que, por mais que a gente tenha paradoxo, quando a gente olha a ação da empresa, o impacto ambiental que ela tem, e perceba que muitas vezes por trás de um discurso verde existe um impacto muito alto, que esse tipo de paradoxo, em algum momento, acaba emergindo e levando à reorientação das ações dessa empresa. Por outro lado, eu acho uma questão também bastante importante é que as empresas que atuam com essa perspectiva de trabalhar o consumidor numa lógica de consciência maior ambiental, elas estão trabalhando isso numa lógica de vantagem competitiva. Sim. E elas têm muito interesse que o consumidor se torne mais consciente. Então isso acaba gerando um ciclo que eu acredito virtuoso no sentido de levar as outras empresas para uma direção de mais sustentabilidade. E tem um aspecto também que eu acho que evoluiu nos últimos, talvez 10 ou 15 anos, que é a formação de gerações conscientes, né? Exato. Então, para gerações como a minha, e associada, comparada agora, por exemplo, aos meus filhos, a diferença é abismal, né? O que praticava-se na nossa infância em termos de preservação ou de preocupação com o que se punha fora, a economia de água, isso tudo a gente acompanha hoje dentro de casa os nossos filhos a dizerem, olha, cuide com a luz, vejam onde joga o lixo. Exatamente. Então, eu acho que essa geração é uma geração, e falo talvez da geração da juventude atual, que vai ser o consumidor de daqui a pouco, ou já é o consumidor de agora. Exatamente. A gente tem um instituto, o Instituto Acatu, que está muito preocupado com a questão do consumidor consciente, que ele reforça, ou ele ressalta muito esse papel desse novo consumidor. Ele mostra exatamente isso. É um exemplo clássico que a gente muitas vezes conversa com os alunos, essa questão de geração. Fazendo um parênteses muito pequeno sobre isso, a minha geração é a geração da funda, né? A geração do estilingue, né? Dependendo da região do país. Dependendo da região do país, que chegou, eu na verdade não cheguei a usar, mas a geração um pouquinho antes de mim chegou a usar isso, que usava isso para de repente acertar um passarinho, né? Hoje isso é inimaginável. Né, por essa perspectiva. E um exemplo real, prático, é que eu já fiz funda, sei fazer uma funda, e fui comprar um garrote uma semana atrás, numa farmácia para fazer a funda, e a pessoa ficou espantadíssima, mas o que você vai fazer com isso? Né? Não era nem uma criança, aquela borrachinha, o garrote, aquela borrachinha. E aí eu explicando, não, eu só estou brincando de tiro ao alvo. Né? Mas ficou evidente esse tipo de mudança de percepção sobre a temática. Quer dizer, é uma lógica totalmente diferente em que esses adolescentes, essas crianças, os alunos de graduação, eles também já convivem com isso já na universidade. Com todos os paradoxos, com todas as questões que emergem nessa temática, eu acredito que essa é uma diferença que vai determinar a gente, de repente, avançar nas ferramentas para alcançar a sustentabilidade. E uma dessas ferramentas são esses indicadores, que o professor Hans trabalha junto a outro grupo de pesquisadores e estudantes também no Núcleo de Pesquisa e Análise de Indicadores de Desenvolvimento, o NEPAD. Vamos entrar um pouquinho nessa discussão, mas da perspectiva dos indicadores como elementos de uma metodologia de apoio ou de tomada de decisão. Como é que isso se cruza? Como é que se associam indicadores com a tomada de decisão, seja na esfera privada, na esfera pública, porque esses são elementos que facilitam a definição do agente, do gestor. Né? Exatamente nessa perspectiva que eu venho trabalhando, né? Quando a gente utiliza o termo indicadores de sustentabilidade, as pessoas muitas vezes têm a ideia de indicadores sendo um fim em si mesmo. Não, a ideia de indicadores é basicamente derivada da ideia de sistemas de informação para apoiar o processo decisório. Eu gosto de dar o exemplo da pessoa que vai sair da sua casa de manhã e fica em dúvida, né, se vai vestir um casaco ou não. Normalmente, ele, para tomar essa decisão,
ele vai olhar o termômetro. O termômetro vai dizer assim, ó, essa temperatura está alta, essa temperatura está baixa. Ou, se não olhar o termômetro, vai olhar a previsão a respeito do comportamento da temperatura. Então, a lógica de indicadores que a gente vem utilizando dentro dessa perspectiva de sustentabilidade é desenvolver indicadores que trabalhem nesse contexto de sustentabilidade, dimensão econômica, dimensão social, dimensão ambiental, dimensão cultural, como até foi ressaltado na reportagem anterior, para que, a partir desses indicadores, os gestores possam tomar as decisões mais apropriadas. Então, quando a gente está discutindo, por exemplo, uma política pública, e aí a gente está falando de um gestor do setor público, o que ele tem que olhar? Ele tem que olhar o termômetro de desenvolvimento da sociedade para ver assim, essa sociedade está ou não está com febre, né? Então, o indicador é o sinalizador dessa febre ou não, o sinalizador de você ter melhorado essa febre. Então, a gente poderia até tratar o desenvolvimento como estado febril e a gente está tentando, aí, a partir dessa informação, obviamente, orientar essas políticas. Quando a gente vai para o setor privado, a lógica é exatamente a mesma, né? Então, a gente está falando de um gestor que está trabalhando ali uma ferramenta de gestão ambiental dentro de uma dimensão econômica. E o que ele está preocupado dentro da dimensão econômica? Melhorar os indicadores de ecoeficiência do seu processo, porque são esses indicadores que definem um menor impacto ambiental. Então, na medida que ele trabalha esses indicadores, observe esses indicadores na hora de tomar a decisão, a gente vai caminhar por uma gestão mais sustentável dessa organização. E tão eficiente quanto a gestão. Mais eficiente, mais eficiente do que a gestão tradicional. Maravilha, nós estamos aqui conversando com o professor Hans Michel van Bellen, que é docente aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, lá do Departamento de Engenharia do Conhecimento, mas atua sobretudo com esse trabalho de pesquisa e investigação na área de indicadores de desenvolvimento. E você sabe que pode participar enviando perguntas pelo endereço entrando no site, né, www.oficinascad.ufsc.br, e a gente já tem perguntas aqui que foram enviadas pelos alunos e eu já quero começar a dirigir algumas dessas questões até para o professor Hans poder explicar um pouquinho melhor como é que é o trabalho que o Núcleo vem desenvolvendo e a pesquisa que vocês estão aplicando aí, desenvolvendo aí. Olha, o José, que é do Polo de Lages, tudo bem com você, José? Obrigado pela participação. Ele coloca a seguinte questão. O Núcleo de Pesquisa e Análise em Indicadores de Desenvolvimento, o NEPAD, é um grupo de pesquisa que busca compreender e avaliar o processo do desenvolvimento. Esse grupo trabalha com indicadores e esses indicadores foram criados pelo próprio grupo. Como é que é a metodologia de definição dos indicadores, Hans? Então, José, a metodologia que a gente vem trabalhando para desenvolver indicadores é, na verdade, contemplando indicadores que já foram construídos, né? Então, a gente, na verdade, não pode descartar um conjunto de indicadores muito sólidos, já existentes, tanto na dimensão social, dimensão econômica, dimensão ambiental, mas a gente está reformatando esses indicadores para que eles façam sentido para os gestores das nossas organizações. Então, a gente tem um projeto específico que a gente está trabalhando para o setor público com os municípios do estado de Santa Catarina, um projeto financiado pela FAPESC, onde a nossa preocupação é definir para essas municipalidades quais seriam os indicadores importantes para definir as políticas públicas dessas municipalidades, né? Então, nesse caso específico, a gente está contemplando esses indicadores e reformatando para esse tipo de usuário. Eu sempre digo que o indicador é importante na medida que ele faça sentido para o usuário, né? Então, aquela informação, um exemplo bom talvez seja a balneabilidade da praia, né? Quando você vai na praia, você não quer saber exatamente qual que é o nível de coliforme fecal que tem na praia. Você quer saber se a praia é própria ou imprópria para banho. Então, aquele usuário específico, aquele nível de informação é o que importa. Para o gestor público, não. O nível de coliforme fecal é importante porque vai determinar que tipo de equipamento que ele tem que comprar para melhorar a balneabilidade daquela praia. Então, é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado, de desenvolver indicadores a partir dos indicadores existentes e, na verdade, na hora que você desenvolve isso, você está criando novos indicadores. Agora, de uma certa medida, os indicadores também não podem ser entendidos como um padrão único. Quer dizer, você tem realidades distintas, com intervenções de toda a ordem diferentes também. Então, é preciso que você faça, mesmo nessa ideia de que os indicadores
são o termômetro e, portanto, a febre não é o mal é o que gera essa febre. Você tem que combater o mal e não necessariamente a febre, mas você tem que customizar de alguma forma esses indicadores. Como é que isso funciona no âmbito deste projeto em especial, aí, com as prefeituras? Eu acho que essa observação é bastante importante, né? A gente pode fazer o paralelo também do indicador como uma foto. E quando a gente vai tirar uma foto de uma realidade, e essa foto representa essa realidade, a gente pode definir determinados parâmetros específicos, né? Então, muitas vezes você está interessado na paisagem dessa realidade. Outras vezes você está interessado nos indivíduos que compõem esse tipo de foto. Então, estou totalmente de acordo no sentido de que o indicador deve ser importante para o usuário. Então, para o município, que tipo de indicador é importante? São alguns indicadores específicos, inclusive que ele tem que prestar conta para o Tribunal de Contas. Né? Então, esses indicadores são fundamentais para aqueles municípios. Para outro tipo de usuário, a gente vai ter que adaptar. Então, o formato de indicador é definido pela necessidade do, que a gente chama, né, em administração, do tomador de decisão. Então, o tomador de decisão tem que olhar para aquela informação tem que fazer sentido para aquele tomador de decisão, e aí, em função dessa informação, ele toma. Então, quando a gente vai para indicadores mais genéricos, a gente está fazendo um retrato da realidade. Da mesma forma, a gente pode trabalhar, por exemplo, renda per capita no Brasil. A renda per capita é um indicador interessante. Agora, se você vai estudar a política específica de Santa Catarina no sentido de distribuição de renda, essa renda per capita pode ser complementada, pode ser trabalhada para fazer mais sentido para aquela realidade. A gente vai ter que continuar trabalhando com macroindicadores, mas na gestão, por exemplo, de uma organização ou na gestão de um município, a gente vai ter que desenvolver indicadores próprios para que façam sentido para aqueles gestores. E também, de alguma forma, trabalhar a interpretação desses indicadores, quer dizer, a leitura que eles vão dar. Eles não são, normalmente, variáveis matemáticas, né? Quer dizer, uma equação que leva em conta uma série de outras existe todo um esforço para transformar, muitas vezes, uma informação muito complexa, né? Um retrato da realidade é um retrato relativamente complexo, mas em função desse usuário a gente vai ter que fazer todo um esforço de transformação para que aquela informação faça sentido. Então, por exemplo, no módulo de habilidade a gente vai falar da cor verde, da cor amarela e da cor vermelha, por mais complexos que sejam os modelos para determinar o nível de vulnerabilidade de uma praia. Agora, nesse projeto especial, e achei bastante oportuno esse exemplo, porque na realidade, por exemplo, de um estado como Santa Catarina, cerca de 300 municípios, alguns de porte muito pequeno, outros médios, outros grandes, você tem, a rigor, gestores públicos com o mesmo conjunto de atribuições. Quer dizer, o prefeito de um município com 5 mil habitantes, ele tem as mesmas atribuições e, portanto, a mesma demanda por tomada de decisão que tem um prefeito da capital do estado. Só que o agente público, na definição das políticas públicas, ele tem uma série de limitações. Quer dizer, ele é próprio, pertinente ao agente público, porque ocupa funções ou cargos eletivos, enfim, ter limitações na hora de tomar decisão. E o indicador é fundamental nisso. Ele tem que se amparar nisso, sob pena de ele tomar decisões absolutamente equivocadas. Eu considero um apoio fundamental. Quer dizer, qualquer decisão sem o indicador é pior do que uma decisão. Uma decisão sem indicador é pior do que uma decisão com indicador, por pior que o indicador seja. Quer dizer, é melhor um apoio, um suporte para que oriente a gestão do que nenhum tipo de apoio nesse sentido. E, na verdade, o que a gente encontra nas organizações privadas ou no setor público é uma tentativa dos gestores de se apoiarem nessa informação. Quer dizer, a gente tem que entender que o gestor sempre está numa situação complicada, como foi colocado aqui, e tem que enfrentar determinada realidade com uma série de limitações, de recursos para enfrentar essa realidade. Então, o indicador ele vai ajudar, além de tomar uma decisão, de priorizar as decisões que têm que ser tomadas primeiro. Que na verdade, ele talvez não dê conta de exatamente, do conjunto de problemas que você tem que enfrentar. Muito bem, Hans. Tem mais uma questão aqui, essa do Luiz, que é do curso presencial. Obrigado, Luiz, também pela sua participação. O sistema de gestão ambiental foi criado para implementar e acompanhar as atividades de proteção ambiental. De que forma o gestor pode conduzir a empresa para merecer essa certificação a que ele se refere, né, do sistema de gestão ambiental? Os indicadores podem auxiliar nesse processo?
A concepção de sistemas de gestão ambiental são sistemas específicos de gestão preocupados com a variável ambiental. Dentro desse conjunto amplo de sistema de gestão ambiental, a gente poderia falar de uma ferramenta específica que é o processo de certificação. Então é importante ressaltar, eu coloquei aqui, por exemplo, o exemplo do governo, do setor governamental que trabalha numa perspectiva de comando e controle, que a gente tem instrumentos voluntários de gestão ambiental. E a certificação é um exemplo de instrumento voluntário, quer dizer, nenhuma empresa é obrigada a se certificar, ela faz isso voluntariamente. E por que essa empresa se certifica? Aí entra aquela discussão que a gente fez no começo dessa conversa, quer dizer, a sociedade hoje assim exige. Então, hoje, o consumidor muitas vezes está preocupado em saber se aquele atum que ele consome está matando golfinho no Golfo do México, né? Ou o produtor de empresa do oeste de Santa Catarina está preocupado em conseguir um certificado da FSC, que é o que faz certificação de madeira, porque o comprador na Europa exige um certificado. O certificado é um processo, a certificação é um processo longo onde você faz todo o diagnóstico e controle dos processos organizacionais atendendo determinadas características específicas, que não é o caso de a gente adentrar aqui. O que vai acontecer em relação aos indicadores é que eles vão efetivamente mostrar se aquela certificação é válida ou não. Porque você vai passar por um processo de auditoria e você vai ter indicadores específicos para passar por esse processo de auditoria. Então, assim, de forma bastante resumida, né, porque a certificação daí é uma discussão bastante grande sobre como se dá o processo de certificação, é nessa perspectiva que a gente veria a contribuição de indicadores, né? O José do Polo de Lages pergunta também, professor Hans, em que consiste uma abordagem multidimensional no processo de desenvolvimento? Eu acho que essa questão é uma questão de fundo, mas uma questão bastante importante, né? Se a gente voltar 50 anos, quando a gente entrasse em qualquer roda, em qualquer conversa, a gente ia falar que um país teve um grande desenvolvimento se o PIB daquele país tivesse crescido. Foi uma ótica que orientou o desenvolvimento, continua impactando fortemente a concepção de desenvolvimento, mas que ela foi, a partir de todo esse processo histórico que culminou na Eco 92, incorporando outras variáveis que definem desenvolvimento. Então, desenvolvimento hoje não é entendido só como crescimento econômico, né? Então, crescimento econômico é uma parte do processo de desenvolvimento, mas esse crescimento econômico tem que estar atrelado a um desenvolvimento social. A sociedade espera que esse desenvolvimento econômico gere mais justiça social, que gere mais igualdade, não só dentro da sociedade, mas entre gerações. O conceito de sustentabilidade traz uma lógica bastante interessante, que é a ideia de justiça geracional e intergeracional. A ideia de não consumir tudo hoje, porque as futuras gerações gostariam de consumir alguma coisa também, né? Então, você traz essa lógica social, você traz a dimensão ambiental. Você sabe que esse crescimento econômico tem um custo ambiental, então você tem que incorporar na concepção de desenvolvimento o custo desse crescimento econômico. A gente incorpora a dimensão institucional, a lógica das dimensões que vão fazer frente, com todo o surgimento do aparato legal para fazer frente às demandas ambientais que surgiram a partir da Eco 92 são a resposta institucional disso. Então, o conceito de desenvolvimento, na verdade, ele não perde a dimensão econômica, ele simplesmente incorpora outras dimensões na medida que a sociedade compreende que a dimensão econômica sozinha não é capaz de responder o que ela necessita hoje. Uma pergunta também aqui, essa da Gilson, desculpa se eu não pronunciei corretamente o seu nome. Se fôssemos listar 5 tópicos, ele pede, e a pergunta tem a ver com o que você falou agora há pouco, sobre a Eco 92, se fôssemos listar 5 tópicos em que a Eco 92 alcançou objetivos, quais seriam? E ele pergunta o que significa as letras ECO, eu acho que é uma abreviação de ecologia, né? Alguma coisa assim. Então, essa primeira resposta eu também já ajudei a dar. Mas se você pudesse listar 5 ações de sucesso que foram geradas a partir da Eco 92. Eu acho que a gente tem uma série de ações aí que tiveram sucesso. Obviamente, a gente tem que ser realista, algumas ainda estão aquém desse sucesso, mas, por exemplo, o fato de a gente ter gerado um consenso sobre a necessidade de enfrentar o processo de acumulação dos gases do efeito estufa é efetivamente um avanço.
a maneira como o mundo conseguiu lidar com o problema da camada, do buraco na camada de ozônio, também é um avanço. Todo o processo de certificação que a gente citou aqui e que está orientando na gestão das empresas atualmente, também considero um avanço expressivo. A incorporação da responsabilidade social por parte das empresas, mesmo com os paradoxos que a gente colocou aqui, também tem que fazer uma leitura favorável. Então, eu acho que são pelo menos 4 tópicos que a gente avançou bastante. Eu acho que, para a gente não fugir do 5º tópico, existe hoje metas do desenvolvimento do milênio, quer dizer, até está na pauta política, a gente viu outro dia, né, o governo federal falando um pouquinho sobre isso. Isso é uma discussão global, e aí nessas metas de desenvolvimento do milênio a gente está falando da redução da pobreza absoluta, redução do nível de analfabetismo, redução de espécies ameaçadas de extinção. Não está na meta de desenvolvimento do milênio, mas é específico de uma discussão também ocorrendo na ONU. E nesses indicadores, por mais que muitas vezes a gente veja, né, uma série de problemas ainda existentes, o mundo avançou. O mundo avançou. Quer dizer, a gente tem hoje, por exemplo, no caso do Brasil, indicadores de pobreza absoluta muito melhores do que a gente tinha, né, há 10, 20 anos atrás. Né? E falando especificamente para os alunos dos cursos de administração que nos acompanham, a gente tem acompanhado, tem visto, né, que cada vez mais são componentes de um currículo para o primeiro emprego, para a busca de uma colocação mais bem situada, enfim. Por exemplo, trabalho voluntário, envolvimento com ações de responsabilidade social. Quer dizer, a sociedade também quer que a formação profissional, e aí especificamente do administrador, ela contemple outras habilidades e competências que não só aquelas específicas. Acredito que sim. Eu acho que dentro dessa perspectiva dos indicadores de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade para o gestor, isso é fundamental na formação desses jovens que estão nos acompanhando. É fundamental, quer dizer, da mesma maneira que a gente discutiu as crianças, né, os jovens aí incorporando essas noções, os gestores vão se defrontar com uma sociedade diferente, muitas vezes daqueles livros tradicionais de economia, de administração, que tratavam a empresa numa perspectiva linear, né, que a ideia era ir numa esfera externa a ela, buscar recurso, trabalhar esse recurso, gerar produto e consumir. Não, hoje a gente está trabalhando numa perspectiva cíclica. Quer dizer, a sociedade pressiona, né, as organizações no sentido de que elas incorporem esses princípios da sustentabilidade, e as pessoas que estarão à frente das ações que vão fazer frente a essa pressão são os gestores, são as pessoas que a gente vai estar formando aqui na universidade, né? Então, na universidade eu acho que isso já está presente, eu acho que o próprio fato de a gente ter uma oficina de gestão discutindo sustentabilidade é um bom exemplo que isso é um desafio aí para os gestores aí que em pouco tempo estarão no mercado atuando ou no setor público atuando nesse sentido. Olha, chega mais uma pergunta aqui que me entregaram agora, é o Gustavo Osvaldo, obrigado também pela sua participação, Gustavo. Professor, o senhor não acha que a problemática de desenvolvimento sustentável em termos de poder público deixa de ser melhor trabalhada pelo fato de que o órgão fiscalizador e o fiscalizado estão na mesma esfera, na esfera do Estado, na esfera pública? Isso configura muitas vezes um problema, né? Porque aí se define, na verdade, um conflito de interesse. Eu acho que onde a gente pode atuar no sentido de resolver isso, eu acho que principalmente para aqueles alunos que estão dentro do curso de administração pública especificamente, é a discussão que tem se feito, que tem cada vez mais sido incorporada nesse setor da governança, a ideia da transparência, quer dizer, todo esse formato institucional que a gente tem hoje de agências, onde você se preocupa em trabalhar com pesos e contrapesos para dar a maior transparência possível para as ações governamentais, é que podem diminuir esse conflito de interesse. Então, a administração pública, a administração de forma genérica, a administração pública em particular, ela tem uma trajetória no Brasil que é bastante interessante, né? Que ela vem de um modelo patrimonial, ela vai para o burocrático, ela, nos anos 90, vai para o que a gente chama de nova administração pública, né? Incorporando ferramentas mais gerencialistas, né?
E hoje, uma escola que está cada vez mais sólida, a ideia do novo serviço público. Quer dizer, o serviço público, ele não, diferente da perspectiva gerencial que tratava a sociedade como cliente, não é essa a ideia que a sociedade é um cliente, mas a sociedade é usuária do serviço e é ela que vai cobrar, então você tem que dar elementos para que ela cobre e esses elementos são dados pela governança pública. Eu acho que um pouco dessa ideia pode diminuir esse tipo de conflito. Agora, professor, falando um pouquinho mais especialmente do NEPAD, que é esse núcleo de pesquisa e análise em indicadores de desenvolvimento. Você fez referência a esse projeto em particular, que está sendo desenvolvido junto a prefeituras, né, com o financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa, Apoio à Pesquisa, a FAPESC, né? Em que outras perspectivas o NEPAD tem trabalhado? A gente tem trabalhado, na verdade, com algumas ferramentas que são bastante interessantes no sentido de gerar consciência ambiental, né? Uma que recentemente vem ganhando muito destaque na mídia é a pegada ecológica. Não sei se algumas pessoas já ouviram falar da pegada ecológica, mas a pegada ecológica é um indicador que a gente chama não de performance, é um indicador objetivo que ele dá exatamente o custo no nosso processo de desenvolvimento, olhando para o metabolismo social, né, das nossas cidades. Então, o que é a pegada ecológica? A pegada ecológica é uma tentativa de transformar tudo que a gente consome de matéria e energia em área apropriada. E hoje, se a gente for olhar os relatórios, o globo terrestre, ele se apropria de 3 vezes a área que ele dispõe para viver. E as pessoas perguntariam, mas como que então esse globo ainda funciona? Ele funciona porque ele acumulou muita matéria e energia nesse processo. Então a gente pode fazer um paralelo com uma caixa d'água, onde entra água e sai água. O que a gente está consumindo é a saída daquela caixa d'água. O que está entrando é todo o processo de acumulação de matéria e energia. O petróleo é um exemplo de processo histórico de milhões de anos de acumulação de matéria e energia aí no nosso solo. E a pegada ecológica tem sido bastante interessante porque é uma ferramenta que impacta muitas pessoas e mostra exatamente qual que é o custo dos nossos hábitos de consumo. Então ela tem sido bastante interessante. A gente fez um estudo aqui para Florianópolis, a gente tem algumas parcerias em São Paulo para tentar trabalhar isso, a gente tem até uma possibilidade de repente vir a trabalhar isso na universidade. Qual que é a pegada ecológica da Universidade Federal de Santa Catarina? A USP está fazendo isso, né? Então é uma perspectiva que eu gosto bastante, é bastante complicado de trabalhar porque exige muitos dados, mas é um dos projetos que eu tenho especial interesse dentro do núcleo. Além desse projeto específico, a gente vem trabalhando com uma ferramenta que a gente chama de painel da sustentabilidade, que é, aí numa perspectiva muito do pesquisador, é tentar compreender o processo de desenvolvimento. A ideia não é só orientar o gestor para que ele tome a melhor decisão, mas é tentar entender como algumas variáveis de desenvolvimento, dimensão econômica, dimensão ambiental, elas se relacionam. Né? E como é que a sociedade, na relação que mantém com vocês no núcleo, tem respondido a isso? Por exemplo, as prefeituras, elas ouvem, aplicam, interpretam corretamente, tomam decisões amparadas nesses indicadores? Eu acho que a gente ainda está num processo, num estágio inicial desse processo, O que eu tenho percebido nessa interação é que existe um interesse muito grande por parte dos gestores públicos e os privados também. A gente recentemente teve um projeto com a Embraer bastante interessante, né, de ouvir essa discussão, de entender o que significa sustentabilidade e o que isso tem a ver com o meu negócio, seja público, seja privado. E aí, aquelas pessoas que já estão ouvindo isso há algum tempo, elas obviamente estão transformando algumas coisas na sua gestão, né? Outras ainda estão no estágio mais atrasado, mas eu acredito que com o tempo a gente vai avançar bastante. Um exemplo interessante é São Paulo, né? Eu já tive várias vezes em São Paulo para discutir indicadores para a área ambiental e essa discussão ali está num estágio um pouco mais maduro, que inclusive a legislação determina que os órgãos de controle ambiental gerem esses indicadores com relatórios para que a sociedade saiba exatamente o que está acontecendo em relação à nossa sociedade. Aqui em Florianópolis a gente tem uma iniciativa semelhante, é um modelo canadense que eu acho que começou a ser pensado no ano passado. Não sei exatamente em que estágio está aqui em Florianópolis, mas a princípio me parece que as municipalidades também estão interessadas nessa informação.
Ok, nós estamos nos aproximando aqui do encerramento dessa primeira teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, primeiro programa deste ano. Estamos conversando aqui com o professor Hans Michel van Bellen sobre indicadores de sustentabilidade na gestão, né, na administração. Professor, para a gente encerrar aqui, qual é a síntese que a gente pode deixar para os alunos que nos acompanharam e que, inclusive, poderão produzir, a partir de terem acompanhado ou assistido esse programa, também um material que vai lhes qualificar, lhes permitir agregar mais conhecimento e aproveitamento de estudos aí? O que a gente pode sintetizar ao final desse programa? De uma forma bem sintética, né, e a gente está lidando com um conjunto bastante grande de gente que está trabalhando gestão, administração. E a gente muitas vezes brinca que a gestão é a arte de tomar decisão. Né? As pessoas estão lá para decidir. Muitas vezes elas nem conhecem muito a respeito de alguma especialidade. Então a gente fala que o administrador mesmo aquele que não conhece a fundo determinada especialidade, ele tem que tomar uma decisão a respeito. E os indicadores são a melhor maneira para que esse gestor possa tomar decisão. A sustentabilidade, ela entra nesse processo a partir de um determinado momento, na medida que a sociedade percebe que essa decisão não é orientada puramente por uma dimensão econômica. Essa dimensão econômica é importante, mas outras dimensões também são importantes. Então, esses indicadores que incorporem essas outras dimensões são fundamentais para esses futuros administradores, né, para que eles possam tomar decisões que sejam vantajosas para as organizações, mas que também sejam vantajosas para a sociedade como um todo. Tá bom. Professor Hans, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui nesse nosso primeiro programa, nessa primeira teleconferência. Parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no núcleo. O endereço eletrônico, para quem quiser conhecer mais o trabalho do NEPAD? É www.nepad.ufsc.br. Ok, exatamente como se ouviu, nepad.ufsc.br. Para vocês que participaram, nos acompanharam ao vivo nesse programa, obrigado pela presença, pela participação. E você encontra todas as informações sobre a programação dos próximos encontros, dos próximos programas, no www.oficinascad.ufsc.br. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês e até o nosso próximo encontro.